E aí, pessoal, vamos para máquinas simples. Inicialmente, máquina apenas. É um dispositivo artificial que utiliza a conversão de energia para atingir objetivos pré-determinados. A importância das máquinas. Primeiro, transporte. Distâncias entre cidades que levavam dias por transporte animal para ser concluídas, pela máquina térmica, ou seja, máquina a vapor, leva-se apenas horas. Comunicação. Para mandar e receber notícias por cartas, levava-se dias ou semanas. Hoje, a internet nos proporciona a comunicação em tempo real. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, um departamento da ONU, computadores e celulares fazem parte da vida diária de 75% da população mundial. Nos portos, nos carregamentos e descarregamentos dos navios de contêineres pesados através de guindastes. Na agricultura, auxiliando no plantio e colheitas de culturas como soja, milho, cana-de-açúcar, etc. Tem acompanhado a humanidade desde seus primórdios. As máquinas não são exclusividades do mundo moderno. Muitas batalhas foram travadas com a utilização de catapultas. Dentre outras, servia para lançar rochas contra muros de castelos. As máquinas simples são dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas, menos ou mais complexas, criadas ao longo da história pela humanidade. Alavanca, uma das principais máquinas simples. É um mecanismo que multiplica uma força a partir de um objeto rígido apoiado sobre um ponto fixo, vulcro. Vulcro é o ponto de apoio da alavanca. Temos aqui essa figura, um agricultor com seu carrinho de mão. Então nós temos aqui o objeto rígido, é toda a extensão do carrinho, que vai das mãos do agricultor até a roda, que é o ponto fixo ou ponto de apoio. A força praticada pelo homem se chama força potente. E tem um peso, essa força é chamado de força resistente. Tipos de alavancas. Alavanca interfixa. É aquela em que o ponto de apoio se localiza entre a força potente e a força resistente. Alavanca interresistente. A força resistente se localiza entre a força potente e o ponto de apoio. Alavanca interresistente. A força potente se localiza entre a força resistente e o ponto de apoio. Rotação dos corpos rígidos. Ao se aplicar uma força na extremidade mais distante do ponto de apoio, causa-se uma rotação em todo o corpo rígido, inclusive o caixote, que está na outra extremidade. A rotação do corpo rígido em torno do ponto de apoio se chama momento da força, ou torque. Quanto mais distante do eixo de rotação a força potente ser aplicada, menor deverá ser a força potente para iniciar a rotação. Conceitos importantes. Massa. É a quantidade de matéria contida em um corpo ou objeto. A massa média é a inércia de um corpo, ou seja, quanto maior a massa, maior deverá ser a força para colocá-la em movimento. Então temos um tijolo e uma pessoa vai aplicar uma força, uma unidade de força, e consegue movimentá-lo. Mas por sua vez, sendo dois tijolos, a mesma pessoa aplicando uma unidade de força, talvez não consiga movê-los. Ou seja, quanto maior a massa, maior deverá ser a força para colocá-los em movimento. A força não é suficiente para movimentar os tijolos. Vamos para a força. O que vem a ser força? É a medida de interação entre dois corpos. A massa mede a quantidade de matéria de um objeto. Então, essa bola de tênis está no espaço, possui massa, mas não possui peso, que é uma força. Com a interação dos campos gravitacionais Terra-bola, teremos a força de interação entre os dois. Essa força de interação vai gerar uma força na bola. Em especial na bola, essa força se chama peso, que apontará para o centro da Terra. Velocidade é a medida da rapidez com a qual o movimento ocorre. Dois veículos, um branco e um vermelho, eles vão percorrer a mesma distância. Os dois chegaram, mas o vermelho chegou primeiro.
Então, o carro vermelho teve velocidade maior. A aceleração é a medida do aumento da velocidade em certo instante. Então, vamos aqui 2 veículos. Um vai com velocidade constante, vai sair na frente. O outro parte do repouso e sua velocidade vai aumentando, ou seja, ele possui uma aceleração. Vamos verificar. Então, o branco ficou um pouco para trás, mas a sua velocidade foi aumentando gradativamente e com isso ele passou do vermelho. Esse aumento de velocidade se chama aceleração. Energia é necessária para que ocorra movimento ou para que tenha possibilidade de tê-lo. Movimento. Passou um jato. Na mecânica, se chama energia cinética. Como ele está a uma certa altura, também ele possui energia potencial gravitacional. Agora vamos para a possibilidade de movimento. Isso indica que mesmo o corpo estando em repouso, ele poderá entrar em movimento. Então, essa maçã, ela não está em movimento, mas possui energia gravitacional. Qualquer rompimento da conexão dela com a árvore, ela entrará em movimento. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Nos encontraremos em outro exercício. Fique com Deus. Tchau.